pessoal, tudo bem? Você, estudante de medicina, estudante de enfermagem, da área da saúde, já deve ter se deparado com essa imagem dos segmentos broncopulmonares dos pulmões. Dá uma olhadinha aí. Bom, essas áreas coloridas são os segmentos broncopulmonares. Eu imagino que quando você vai estudar anatomia do pulmão, você não tenha dificuldade de entender que o pulmão direito é dividido em 3 lobos, superior, médio e inferior, e o pulmão esquerdo é dividido em 2, superior e inferior. Porém, quando a gente vai para os segmentos broncopulmonares, o que antes é uma simples divisão 3:2, passa a ser uma divisão 10:8. Ou seja, nós temos em média 18 segmentos broncopulmonares, ou ainda algumas literaturas vão considerar 20 segmentos broncopulmonares. E na primeira olhada, você deve pensar, putz, para que subdividir tanto assim? Pegar cada lobo e subdividir em segmentos. Qual é a lógica dessa anatomia e como é que eu vou enfiar isso dentro da minha cachola? Na videoaula de hoje você vai entender como é que acontecem essas divisões e com os conhecimentos da anatomia básica vai ficar muito fácil e muito lógica essa divisão. É isso que a gente vai ver nessa videoaula. E principalmente você vai entender qual é o motivo dessa subdivisão em segmentos no pulmão. Isso tem uma lógica bem clara também. Então assista essa videoaula até o final que você vai entender direitinho e isso nunca mais vai te atormentar nas provas de anatomia respiratória. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje nós vamos falar daquilo que chamamos de segmentos broncopulmonares. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que cada área coloridinha dessa que você está vendo na imagem é um segmento broncopulmonar e ele é funcionalmente independente. Isso significa dizer que cada região dessa do pulmão recebe uma artéria segmentar que está levando o sangue pobre em oxigênio que veio lá do coração para essa região, para entrar em contato com os alvéolos e fazer a troca gasosa, e aí esse sangue ganha oxigênio, né? E ele volta para o coração por uma veia pulmonar, e essa veia pulmonar também sai de um segmento broncopulmonar desse. Então, cada segmento broncopulmonar aí tem uma artéria segmentar, que é ramo da artéria pulmonar, né? E uma veia pulmonar também. Além disso, ele também tem veias, também tem vasos linfáticos em cada segmento desse, fazendo também a drenagem da região. Então eles drenam a linfa que fica ali no espaço intersticial dos alvéolos e o tecido pulmonar e leva essa linfa até linfonodos hilares e mediastinais. Então assim, gente, cada segmento broncopulmonar desse tem uma vascularização e uma drenagem específica. Apesar de que algumas veias elas passam em mais de um segmento desse e aí a gente vai chamar de veias intersegmentares. Mas em geral, são áreas funcionalmente independentes. O que isso significa? Que se precisar retirar uma parte do pulmão, eu vou retirar um segmento broncopulmonar. Assim, eu não afeto o pulmão como um todo. Como são mini áreas independentes, fica mais fácil eu fazer a retirada de pequenas partes do pulmão quando eu tenho algum problema, como câncer ou alguma coisa nesse sentido. Eu não preciso tirar o pulmão inteiro, eu tiro os segmentos broncopulmonares afetados. Assim, os outros segmentos que ficam, eles conseguem continuar fazendo a troca gasosa. Não que não vai ter nenhuma repercussão clínica, provavelmente vai ter, não é igual o rim, que sem o rim a gente consegue ter uma vida praticamente normal. O pulmão não, ele vai fazer falta essa ressecção desse segmento, porém é melhor do que retirar o pulmão inteiro. Então a função dos segmentos broncopulmonares é serem compartimentos independentes que realizam a troca gasosa e que conseguem sobreviver, funcionar sem as outras partes do pulmão. Beleza? Então seria como se fosse uma espécie de unidade funcional do pulmão. Aí você deve pensar assim, meu Deus, professora, mas são 20 segmentos broncopulmonares, ou 18. Vocês vão entender por que eu falo 20 ou 18, tá? E aí você deve pensar, meu Deus, professora, isso não tem lógica nenhuma, como é que eu vou decorar os segmentos? Bom, primeira coisa, você precisa entender de anatomia, os termos de localização anatômica. Se você sabe o que é medial, mediano, intermédio, médio, superior, inferior, né?
apical, basal, que são termos de localização, você não vai ter dificuldade nenhuma. Primeira coisa que você vai ter que fazer é isolar um lobo do pulmão para você entender como é que a gente faz essa divisão. Gente, tem muita lógica, vocês vão ver. É bem tranquilo. Quando você entende a lógica, fica muito fácil. Dá uma olhadinha aqui comigo, olha só. Então, aqui você está vendo o pulmão. Lembre-se, vamos dar uma revisada? Lembre-se que o pulmão direito, que é esse que você está vendo à sua esquerda, né? Porque você está olhando de frente. Tudo que é direita é esquerdo, tá? Então, esse pulmão aqui que você está vendo é o pulmão direito. Ele tem um lobo superior, ele tem o lobo médio e ele tem o lobo inferior. São 3 lobos. Já no pulmão esquerdo, nós temos o lobo superior e o lobo inferior. Como o pulmão direito tem 3 lobos, no pulmão direito, e ele é um pouco maior, o pulmão direito ele tem 10 segmentos broncopulmonares. Já o pulmão esquerdo, ele também tem 10. Só que 2 segmentos ali são fundidos. Acontecem 2 fusões, ou seja, 4 segmentos se tornam 2 segmentos, né? Porque tem 2 fusões. E essas fusões acabam fazendo com que o pulmão esquerdo tenha 8 segmentos broncopulmonares. Ah, como é que eu vou decorar? Não precisa decorar, é só você pensar. Se tem 2 lobos no pulmão esquerdo, eu vou ter menos segmentos ali. Se tem 3 lobos no pulmão direito, eu vou ter mais. Então, um tem 10, o outro tem 8. Pronto. Agora vamos começar com o que tem mais, que é o pulmão direito. Primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, gente. Aqui, então você vai ignorar os outros lobos, tá? Do pulmão direito. Você vai considerar apenas esse lobo aqui, que é o lobo superior. Então vamos olhar apenas para o lobo superior para dividir em segmentos broncopulmonares. Você vai fazer a seguinte divisão. Você vai pegar o toquinho de cima, tá? E a parte de baixo você vai dividir em 2, assim, ó. Pronto, tá? Então aqui nós temos 3 segmentos broncopulmonares no lobo superior do pulmão direito. E aí, esses segmentos, eles são numerados. Esse é o primeiro segmento, esse é o segundo segmento e esse é o terceiro. Pode estar em algarismo romano também, tá? Então, são 3 segmentos. Aí você deve pensar, e agora, professora, como é que é o nome? Gente, como é o nome anatômico da estrutura que fica em cima? A gente vai chamar de quê? Apical, que é um segmento apical, tá? Do pulmão, do lobo superior do pulmão direito. Agora, esses 2 segmentos, você vê que um segmento, ele é visto melhor anteriormente. E esse outro segmento, ele é visto, uma parte dele a gente consegue ver anterior, mas a maior parte dele está para trás. Então, na anatomia, aquilo que está à frente é chamado de anterior, aquilo que está atrás é chamado de posterior. Então, esse aqui é o segmento broncopulmonar anterior do lobo superior do pulmão direito. E esse aqui é o segmento broncopulmonar posterior do lobo superior do pulmão direito. Então, eu tenho apical, anterior, posterior. 3 segmentos do lobo superior do pulmão direito. Vou mudar de cor, hein, para ficar melhor. Então, o lobo médio é esse lobo bem aqui, ó. Lobo médio, tá? Esse aqui é o lobo médio. Você vai pegar o lobo médio e simplesmente você vai... Deixa eu só fechar ele aqui, pronto, para ficar bem bonitinho. Olha, pronto, esse é o lobo médio do pulmão direito. Você vai pegar o lobo médio e vai dividir ele aqui assim, ó. Pronto, divide ele no meio. Na anatomia, aquilo que está mais próximo da linha mediana... Onde é que está a linha mediana? A linha mediana está aqui, ó, na direção da traqueia. Aquilo que está mais próximo da linha mediana é medial. Aquilo que está mais afastado da linha mediana é lateral. Então, se eu tenho 2 segmentos, um está mais próximo da linha mediana e o outro está mais afastado, nós temos o segmento broncopulmonar medial, segmento broncopulmonar lateral do lobo médio. Eu não preciso dizer que é do pulmão direito, porque só existe lobo médio no pulmão direito. Então, nós temos o segmento 4 aqui atrás, ó, e o segmento 5, beleza? O segmento broncopulmonar lateral, o segmento broncopulmonar medial. Bom, galera, agora aqui para fazer mais sentido, o que eu vou fazer aqui? Como o lobo inferior ele é bem escondidinho da visão anterior, eu vou dar uma limpadinha no tudo que eu fiz, que a gente vai mudar um pouquinho a posição para a gente enxergar melhor, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, tá bom? Pronto, ó.
Então aqui você tá vendo o lobo posterior, o lobo inferior do pulmão direito, tá? No lobo inferior do pulmão direito, nós vamos fazer agora aquela divisão que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Vou girar mais um pouquinho, ó. Essa visão aqui é uma visão lateral, tá vendo? Estou olhando de ladinho. E aí, gente, olha só que interessante, olha só que fácil. Você vai pegar aqui o lobo inferior, vamos aqui, ó. Vamos circular ele todo, ó. Circulei. Pronto. Opa, ficou meio feio aqui, né? Mas tudo bem, finge que tá certinho. Então, esse aqui é o lobo inferior. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos um segmento bem alto aqui, ó. Um segmento bem alto. E aqui a gente vai dividir em 3 segmentos. Esse e esse, tá? Então, nós temos um segmento mais alto, 3 segmentos, e tem um outro segmento que a gente não vê aqui, porque ele tá voltado para dentro. Eu não vou mexer, porque senão vai ficar difícil da gente visualizar. Depois eu mostro ele. Mas vamos dividir primeiro aqui. Então, gente, esse aqui, ele é um segmento mais alto de todos os outros segmentos do lobo inferior. Então, ele é um segmento superior. Segmento broncopulmonar superior do lobo inferior do pulmão direito. Ele, ó, aqui no lobo superior a gente tinha 3 segmentos, no lobo médio 2. Então aí nós temos 5 segmentos, certo? 3 do lobo superior, 2 do lobo médio. Então agora nós vamos para o 6º segmento. Então esse primeiro segmento aqui, ele é o 6º segmento, tá? Que é o segmento superior do lobo inferior do pulmão direito. Bom, os outros aqui é o seguinte, esse aqui, ele é o único segmento que quando eu coloco o pulmão de frente, eu consigo visualizar. Isso significa dizer que ele é o segmento anterior, porque eu estou olhando de frente, com isso eu consigo visualizar. Então, esse segmento aqui, ele é o segmento anterior, mas ele não é o 7º. Eu vou pular o número 7, vocês já vão entender. Ele é o 8º, tá? 8º, 9º, tá bom? E 10º. Professora, e cadê o 7? Calma, já vou te mostrar onde é que tá o 7, tá? Então, o 8º segmento é o segmento broncopulmonar anterior do lobo inferior do pulmão direito. Gente, agora é só você ver o antagônico a ele. Então, se esse aqui é anterior, o que está antagônico a ele? O que está posicionado o contrário dele? É esse aqui, que é o posterior, que eu só consigo ver se eu virar o pulmão de lado ou de costas. Aí eu consigo visualizar. Então, eu tenho segmento broncopulmonar anterior, só uma observação. Aqui, esses segmentos 8, 9 e 10 a gente chama de basilares, porque eles estão na base do pulmão, tá? Então aqui é o segmento basilar, broncopulmonar basilar anterior, segmento broncopulmonar basilar posterior. Anterior, posterior. Professora, e esse aqui? Bom, esse aqui, ele tem um segmento antagônico a ele que está por dentro do pulmão, que eu já vou mostrar. Então, se ele tem um segmento antagônico a ele, que está mais próximo da linha mediana, esse segmento que está escondido, que inclusive é o 7º, é o segmento basilar medial. E ele, que está mais lateralizado, tanto que eu consigo visualizar ele muito bem, principalmente na visão lateral do pulmão. Se eu olhar lateralmente no pulmão, ele é o segmento mais bem visualizado. Significa dizer que ele está posicionado lateralmente. Então, este é o segmento basilar lateral. Recapitulando então, segmento broncopulmonar superior do lobo inferior do pulmão direito, segmento broncopulmonar basilar anterior, segmento broncopulmonar basilar posterior. O 9 está mais lateralizado, então ele é o segmento basilar lateral. Professora, e o medial? O medial está aqui, ó. Se esse aqui é lateral, quando eu viro aqui, esse aqui é o lateral. Quando eu viro, aqui dentro, ó, é o medial, que está antagônico a ele. Ele está aqui,
O medial tá aqui. Então, o sétimo segmento broncopulmonar, ele na verdade ele é o segmento basilar medial, tá bom? Deixa eu mostrar aqui na imagem que eu acho que vai ficar melhor para vocês, ó. Então aqui, ó, sexto segmento superior, sétimo tá lá dentro, oitavo segmento anterior, basilar anterior, segmento basilar posterior, segmento basilar lateral. Quando eu viro esse pulmão, que eu olho ele por dentro, ó, eu tenho aqui o segmento basilar medial, tá? Esse é o sétimo segmento que ficou escondido, ó. Ele é medial porque ele é antagônico a esse que é lateral. Fechou, gente? Com isso nós temos 10 segmentos broncopulmonares no pulmão direito. Vamos para o pulmão esquerdo agora. Bom, galerinha, agora vamos olhar o lobo superior do pulmão esquerdo, tá? Então vamos aqui vamos separar aqui o lobo superior, né? Lembrando que o pulmão esquerdo não tem lobo médio. Se o pulmão esquerdo não tem lobo médio, o que você vai esperar? Que o lobo superior do pulmão esquerdo, ele acaba tendo mais segmentos do que o lobo superior do pulmão direito. O lobo superior do pulmão direito tem 3 segmentos. Vocês vão ver que aqui a gente tem um pouquinho mais, olha só. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir assim, tá? A região mais alta do lobo superior. E essa região mais alta, ela tem aqui 2 segmentos, tá? Depois nós vamos fazer essa divisão aqui, ó. Assim e depois assim, certo? Então, o lobo superior do pulmão esquerdo, ele acaba possuindo 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, tá? Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5. Enquanto que no lobo superior do pulmão direito nós temos 3, no lobo superior do pulmão esquerdo nós temos 5. Só tem um detalhe, hein? Um detalhe importante, inclusive. Qual é o detalhe importante, professora? É que o segmento 1 e o segmento 2, na verdade, eles estão fundidos. Significa dizer que aqui o segmento 1 e o segmento 2 têm um único nome. Ele é o segmento broncopulmonar ápico posterior. Como assim? A parte mais alta do lobo superior, que seria o segmento apical no pulmão direito, né? A gente não tem o segmento apical. Esse aqui, tá aqui o segmento apical. Só que esse segmento apical, ele tá fundido com o segmento posterior. Então, enquanto lá no lobo direito a gente tem o segmento apical e o segmento posterior, aqui nós temos o segmento apical e posterior sendo um único segmento broncopulmonar. Significa dizer que aquela independência funcional aqui não existe, não entre o segmento apical e o segmento posterior. Eles são um único segmento broncopulmonar. Então, aqui nós temos o segmento ápico posterior. Sobrou o quê? Lembra que eu tinha apical, posterior e anterior. Então, se existe o segmento ápico posterior, nós vamos ter aqui no 3 o segmento anterior. Então, segmento broncopulmonar ápico posterior, segmento broncopulmonar anterior. Aqui, 4 e 5 seria o que no pulmão direito estaria no lobo médio, né? Aqui não tem lobo médio, a gente ainda está no lobo superior. E aqui, existe uma região aqui que chama língula. Então, aqui é o segmento lingular e aqui também é o segmento lingular. Só que como está um em cima do outro, esse aqui é o segmento lingular superior, esse aqui é o segmento lingular inferior. Então, eu tenho ápico posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior. Bom, do mesmo modo, nós vamos limpar aqui, vamos limpar e vamos girar um pouquinho para a gente ver melhor o lobo inferior, que ele é um pouquinho mais escondido aqui, né, ó. Mais posteriorzinho, né? Então, aqui é o lobo inferior, uma visão lateral, né? Então, aqui é o lobo inferior do pulmão esquerdo, ó.
tá? E, gente, segue exatamente a mesma lógica do lado direito. Então, no lado direito, a gente não tem um segmento apical aqui, ó, né? Que é o sexto segmento. Aqui repete. Isso aqui é o segmento broncopulmonar superior. Eu usei o termo apical, mas na verdade o nome do segmento é superior, tá? Para não confundir com o apical do lobo superior. Então, segmento superior, broncopulmonar superior do lobo inferior do pulmão esquerdo. Vocês lembram que no direito, o segmento sétimo, ele era escondido? Aqui continua escondido também. E aqui a gente faz exatamente a mesma divisão que acontece lá no pulmão direito, acontece aqui no esquerdo também. Igual acontece no pulmão direito, ó, em 3 divisões basilares, né? Agora aqui é o segmento, o sétimo tá escondido, né? Então aqui é o oitavo, nono, vocês estão vendo que tá repetindo? 10º. Lembra como é o nome desses segmentos? É exatamente igual no pulmão direito e no pulmão esquerdo, tá? Então aqui são os segmentos basilares. Esse aqui é o segmento broncopulmonar basilar anterior, isso porque a visão dele é vista melhor anterior. Anterior é o único lobo, o único segmento do lobo inferior que a gente consegue visualizar olhando de frente, por isso que é anterior. Antagônico a ele, o 10º, é o segmento broncopulmonar posterior, né? O 9, ele é o segmento broncopulmonar lateral. E o 7º, que está escondido, ele iria estar lá dentro, medial. Só que tem um detalhe. Aqui nós temos uma outra fusão, tá? O segmento 8, ele está unido com o segmento 7. Ou seja, gente, aqui nós temos o segmento basilar anterior unido lá por dentro com o segmento basilar medial. Significa dizer que aqui nós temos um segmento anteromedial. Então, ao invés da gente ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, na verdade, nós não temos 5, nós temos 4 segmentos, porque o segmento basilar anterior está fundido com o segmento basilar medial. Com isso, gente, nós temos 8 segmentos no pulmão esquerdo, porque nós temos 2 fusões. No lobo inferior, a fusão do segmento basilar anterior com o segmento basilar medial, formando o segmento broncopulmonar anteromedial. E no lobo superior do pulmão esquerdo, nós temos outra fusão, que é o segmento apical com o segmento posterior, formando o segmento broncopulmonar ápico posterior. Então, nós temos 8 segmentos broncopulmonares no pulmão esquerdo e 10 segmentos broncopulmonares no pulmão direito. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Eu sei que é um pouquinho confuso isso, mas quando você começa a olhar a divisão e lembrar dos termos da anatomia, vai ficando mais fácil. Se você tem dificuldade de entender o que é medial, lateral, superior, inferior, posterior, termos de localização anatômica, eu vou colocar na descrição desse vídeo uma videoaula sobre termos de localização anatômica para que isso fique bem claro, porque se você tem dificuldade de localizar anatomicamente as estruturas, vai ficar impossível realmente você localizar os segmentos broncopulmonares também. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, pode pedir videoaulas aí que a gente vai gravando e vai postando no canal. Um prazer tê-los aqui. Até breve, pessoal. Tchau, tchau!